Imensa alegria recebê-los na Casa Caminho de Luz, no Centro de Estudos Espíritas, e que se sente muito honrado em receber as pessoas aqui para compartilhar um pouco dos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós teremos então as cirurgias espirituais à distância e depois presencial. Amanhã nós temos estudos aqui com o pessoal da casa. Segundas-feiras sempre temos palestra. Todos estão convidados para sempre estar aqui também na segunda-feira, nas palestras e nos passes. Então, vamos iniciar essa noite, então, a oração que todos nós conhecemos e Jesus nos ensinou. Convido a todos a se concentrarem, então, relaxar, respirar profundamente, deixar as coisas lá fora, os problemas lá fora, e nesse momento fazer um contato com o nosso irmão, amado Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Vamos iniciar então a preleção de hoje, fazer uma análise, uma reflexão. Vê como vives, como estamos vivendo. É importante parar para pensar e refletir como é que é o nosso dia a dia, o que é que nós estamos fazendo. E chamado 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus disse isso em Lucas 19:13. E chamado 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociais até que eu venha. O que será que Jesus queria dizer com isso? Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua experiência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências dos sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Então, até aqui vai nos dizendo que só os padres, os pastores, os doutrinadores, eles é que têm que negociar, então, as minas que Jesus deixou para eles, para nós não, né? Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana
dever de todos os homens indistintamente. Ah, mas então não é só função, obrigação do pastor, do padre, dos oradores, eles que têm a função de serem caridosos, eles têm que estar lendo, estudando, as demais pessoas não precisam, então elas só vão, assistem, quando vão, daí está fazendo o quê? Com os tesouros, as moedas que Jesus não deixou para cada um. O que são essas moedas? O que são esses tesouros que ele fala? Essas minas? Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, todos, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina, usufrutários de patrimônios que pertencem ao Pai. Encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Então fica aí a reflexão. Aonde que nós entramos aqui? Somos o quê? Qual é a nossa tarefa? Qual a nossa função dentro desse universo espiritual? Como é que nós estamos gerenciando os nossos talentos, os nossos dons? Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te forem confiados ao mundo. Então fica aí essa reflexão. Qual é a nossa parte? Qual a nossa função nesse processo todo? Se não somos pastores, não somos padres, cabe a nós também alguma função? Com certeza. Cada um de nós deverá responder de acordo com aquilo que recebeu. O que recebeu? Vamos parar a pensar o que recebeu. Recebeu mãos, pernas, braços, saúde. É bom refletir nesse sentido para ver qual é a condição nossa e o que nós podemos então fazer para melhorar esse mundo, para propagar o Evangelho de Jesus e também vivenciar. Muito grata pela atenção de todos. Agora nós vamos ter o nosso irmão Roberto, que vai dar início então aos trabalhos de tratamento espiritual à distância. Só está enquadrado aqui. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos em nossa casa. Como sempre digo, mais uma vez, a gratidão pela misericórdia do Pai, de aqui estarmos reunidos, todos em busca do lenitivo, do amparo, para suas dores, para suas aflições, tanto nós aqui encarnados, como os vários irmãos desencarnados que aqui se encontram na egrégora da nossa casa, no plano espiritual, que aqui comparecem também para o tratamento de irmãos doentes, necessitados, que buscam esta casa
proveniente do Hospital Esperança, como nós sempre dizemos. O Hospital Esperança, ele é na egrégora, no plano espiritual da nossa casa. Então, quando nós temos esse tratamento de cirurgias espirituais à distância, presencial, eles também aqui comparecem espiritualmente, juntamente com os médicos, para o tratamento que precisam. Como disse a nossa irmã, todos nós temos uma função, todos nós temos um negócio para gerir, negócio esse que nós dizemos da parte espiritual, do plano espiritual. Cada um de nós tem a sua tarefa, tem o seu compromisso assumido. Então a responsabilidade que cada um de nós temos é muito grande. Como diz a mensagem, não ficar esperando do pastor, do padre, ou do palestrante espírita, ou do nosso irmão do candomblé, da Umbanda, seja de onde for, dos dirigentes, daqueles que estão à frente. Não. Cada um de nós temos a nossa tarefa, a nossa missão e os nossos compromissos assumidos. Então nós vamos simplesmente num templo de oração, onde tem as pessoas responsáveis na frente, ali expõem o Evangelho de Jesus, os ensinamentos do Mestre, mas nós sim temos que colocar em prática esses ensinamentos na nossa vivência, no nosso dia a dia. Nós temos que ter consciência que cabe a cada um a responsabilidade de executar aquilo que foi programado na parte espiritual e que aqui nós vamos realizar. Então hoje, num dia especial, não que todos os dias não sejam especiais, mas hoje muito mais, porque hoje é um dia em que nós vamos trabalhar junto com o plano espiritual, com os médicos espirituais, com a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flix, que aqui vem, meus irmãos, com muito amor, com muita bondade, pela misericórdia de Deus, para atendermos nas nossas necessidades, nas nossas queixas, nas nossas aflições, trazendo o lenitivo, o amparo para cada um de nós. Mas para que nós possamos receber esse amparo divinal, essas energias de cura, essas cirurgias espirituais que são realizadas no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, aonde se realiza a verdadeira causa de todas as doenças que acomete o nosso corpo físico. Então, meus irmãos, que nós saibamos que toda doença também é a cura. É a cura no sentido que essas doenças que nos acometem o nosso corpo espiritual, onde é a verdadeira causa e a consequência do nosso corpo físico, para que essa doença plasmada, materializada no nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual possa sarar, porque a verdadeira vida é a vida do espírito. Nós que aqui estamos de passagem, com hora certa de chegar, com hora certa de partir. Cada um vem com uma tarefa, cada um vem cumprir com aquilo que ele pediu a Deus, Jesus, e principalmente nesse mundo que nós aqui estamos, nosso planeta de provas e expiações, que é o nosso planeta Terra, que está passando para um mundo de regeneração. Nós estamos em plena transição planetária, aonde o nosso planeta Terra está evoluindo na escala dos mundos, porque os planetas, eles evoluem, e a população, os irmãos que aqui habitam, também estão procurando evoluir para passar para a regeneração. A regeneração, meus irmãos, ela não se dá de uma hora para outra, já começou há mais de 100 anos, mas agora chegou no momento que ela está afunilando, que ela está indo mais depressa, porque o planeta se encontra já num novo estágio, adentrando ao mundo de regeneração, aonde vai realmente ficar os irmãos de boa vontade, os irmãos que aceitam o Mestre, aqueles que procuram se melhorar, que mudam os pensamentos, aqueles que se comprazem em fazer o bem, auxiliar seu próximo. Não que nós, que tivermos o merecimento de passarmos, viver nesse mundo regenerado, vamos ser espíritos abundosos, não, nós vamos ter dificuldades, mas com uma grande diferença,
que o que vai predominar será o bem. Não como nosso mundo de provas e expiações, aonde nós estamos envoltos em energias negativas, energias deletéricas, trevosas, onde nós estamos vendo a dificuldade que todos estamos passando, as aflições, com os destinos do nosso planeta na mão dos políticos, daqueles que têm a responsabilidade de levar o bem à população, de levar a assistência, a saúde, a proteção, o amparo, mas que de posse do poder, esse poder temporário, se esquece totalmente dos compromissos daqueles que foram preparados e se deixa ser envolvido pelas trevas, envolvidos pelo materialismo, pelo egoísmo, pela ambição, pela sede de poder, de comandar, achando que tudo pode, se esquecendo que nós somos espíritos falíveis, cheios de erros e débitos, e que nós estamos aqui somente para aprender, para lapidar, para nos melhorarmos, evoluirmos e podemos, amanhã, quando desencarnarmos, termos o merecimento de habitar um local melhor, uma dimensão melhor. E esses irmãos que aí estão com essa responsabilidade, estão judiando muito da população geral mundial, com tantas guerras, pelo poder, pela ambição, pela ganância, espoliando, fazendo vítimas de crianças, de mães, de pais, de idosos, enfim, há tanta desavença que nós já percebemos a inversão de valores, a família deixou de ser a prioridade, o certo passou a ser errado, o errado passou a ser certo, mediante o poder financeiro, mediante a disfarçatez da falta de vergonha, da falta de equilíbrio, e assim vão prosseguindo. Mas a cada um segundo as suas obras. Jesus nos disse: a planta é livre e a colheita é obrigatória. Então, meus irmãos, vamos plantar o bem, vamos plantar a paciência, a humildade, a simplicidade, a fé inabalável nos desígnios de Deus, na certeza que nós não estamos sozinhos, que Jesus, o nosso governador, o governador da Terra, ele está no leme dessa nau que se chama planeta Terra, e ela não está à deriva, não. Por mais que nós, às vezes, possamos pensar de tantas iniquidades que estão ocorrendo, às vezes chegamos até a duvidar, a pensar, será que essa nave, esse planeta desgovernado? Não, meus irmãos. Tudo obedece a um projeto do mais alto, do nosso Senhor Jesus Cristo, do governador da Terra. Tudo tem sua hora, tem seu momento certo, mas as coisas estão acontecendo. Como diz o Mestre, tudo que está oculto virá à tona, como tantas coisas que estavam ocultas, ao qual a população, o povo foi manipulado, foi escravizado, tantas coisas passadas, tantas informações negativas, informações falsas, dando falsa sensação de equilíbrio, de harmonia, quando nós estávamos sendo totalmente lapidados, delepidados, estavam sendo os prejudicados, e nós não nos apercebemos, porque o meio de comunicação, esse que leva a informação através das TV, nos lares mais pobres, onde há tantos irmãos humildes, carentes de estudos, de conhecimento, bem outros que têm o conhecimento, estão inebriados pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, e as trevas envolvem, que não conseguem enxergar tanta coisa errada, tanta coisa que está longe dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho do Mestre. E nós que temos a oportunidade de podermos, através dessa doutrina que esclarece, que é a doutrina espírita, que nos mostra o porquê da dor, do sofrimento, da onde viemos, para onde nós vamos, qual é o nosso destino, o porquê da dor e do sofrimento. Essa doutrina consoladora, que nos diz que tudo é passageiro, que por mais que você sofra,
Por mais que você está passando por dificuldades, aflições, Jesus está ao seu lado. Que nós possamos fazer uma reflexão do nosso caminhar, da nossa vida, dos nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos, aquilo que está no ínfimo do nosso coração, nosso pensamento. Mesmo às vezes nós apresentando um falso verniz, como túmulos negros caiados de branco por fora e podres por dentro, e só enxergamos esse verniz e esses pensamentos tão vios que é até difícil de falar. E aí vem as doenças, aí vem as dificuldades, e a gente para pensar, mas como se eu não fiz nada? Porque o fulano, esse ciclano, é tão bondoso, é tão caridoso, frequenta a igreja, um tempo de oração, o centro, cumpre suas obrigações, sempre com sorriso. Mas, meus irmãos, a gente não sabe o que está dentro dessa matéria, desse corpo de carne. A gente não sabe o que vai dentro do coração e do pensamento de cada um. Mas Jesus sabe. A espiritualidade também sabe. Então, meus irmãos, aí a gente vê tantas coisas acontecendo e chegam às vezes a duvidar da justiça divina. Não. Tudo que nós sofremos, que passamos, é a justiça divina, é a lei da ação e reação. Cada um está colhendo aquilo que plantou, seja numa vida passada, seja nessa presente vida. Se você está passando pela prova da doença, seja qual for, principalmente da doença, que parece que é o mal do século, o câncer. Se você está passando por isso, e muitas vezes você fala, por quê? Se eu não fiz nada que eu merecesse essa doença. Olha, meu irmão, eu te digo, primeiro vamos olhar essa nossa atual vida. O que nós pensamos, o que nós temos pensado, o que nós convivemos no nosso dia a dia, nossos pensamentos, as nossas ações, como está o nosso coração, as nossas ações, o que nós pensamos do semelhante, enfim, vamos fazer uma anamnese, uma reflexão e vamos ver se essa doença que nos acomete não tem uma causa nesta vida. Se você fez essa reflexão, se você olhou para dentro de você, chegou num espelho, sendo verdadeiro consigo mesmo, fez essa reflexão, olhou, e realmente você não fez nada contra os ensinamentos do mestre, mas sim procurou ser uma pessoa de bem, então com certeza essa sua doença são dívidas pretéritas de um passado, de uma vida anterior. Pode ser até de uma vida anterior bem para trás, 2 ou 3 reencarnações, ao qual você nesse momento tinha condições e foi preparado para o resgate dessas dívidas através da doença que te acomete. Então é necessário que nós possamos ter essa fé, essa confiança inabalável em Deus, em Jesus, e continuarmos a nossa jornada, a nossa tarefa, procurando fazer o melhor possível que estiver ao nosso alcance, ajudando o próximo, procurando ter paciência, procurando ter humildade e, acima de tudo, ter muita gratidão em nossos corações pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de pudéssemos reencarnarmos, pudéssemos estar nessa família que estamos, com os entes queridos que nos rodeiam, com os filhos, o companheiro, a companheira que estão ao nosso lado, porque são todos compromissos assumidos na parte espiritual, que quando viemos reencarnar nesse grupo familiar, nós viríamos juntos para nos perdoarmos, nos reconciliarmos, fazermos todo o bem que estiver ao nosso alcance para podermos conviver melhor. Toda família, como se diz no linguajar, tem uma ovelha negra na família. Não, meus irmãos, não é ovelha negra na família ou nos agregados, seja onde for.
Esse irmão que ali está, que você tem compatibilidade, seja filho, seja esposa, seja quem for que está a caminho com você, é simplesmente um irmão, um espírito, uma alma, ao qual você se comprometeu no passado, vocês se comprometeram, e vocês vieram juntos para poder se reconciliar e se perdoar. Se você procura fazer todo o bem, ter paciência, engolir as coisas, as ofensas, e você consegue perdoar e ora por ele. Quando outras pessoas dizem, você é bobo, você já fala, não, você está sendo sábio, você está seguindo o Evangelho de Jesus, de amar e perdoar. Se você fazer sua parte, com certeza, e o outro não fizer essa parte dele, você vai cumprir com seu compromisso, você vai resgatar seus débitos, seus erros com aquele nosso irmão. Porque se não houve o perdão recíproco, se não houve o entendimento, mas se você fez tudo o que estava ao seu alcance, e mesmo assim, esse companheiro, esse irmão que está ao seu lado, não teve jeito, não se preocupe. Você cumpriu a sua tarefa. E esse irmão, ao desencarnarmos um dia, ele vai estar com esse compromisso e vai se unir justamente com outros espíritos, com o mesmo débito, da mesma natureza, para que ali possam, através da convivência, da dor e sofrimento, aprender também. E você que suportou, você que teve paciência, humildade e gratidão, sem se revoltar, você cumpriu com a sua jornada, com o seu compromisso, e você se liberou daquele compromisso. Então, da importância que nós temos de ter essa paciência e essa confiança e ter fé inabalável nos desígnios de Deus, pois tudo aos olhos de Deus, de Jesus, está. Então, que nós possamos nesse instante, a todos nossos queridos irmãozinhos que estão nos seus lares, se preparando para o nosso tratamento à distância, os nossos irmãos que vão assistir esse programa gravado mais tarde, através do YouTube, ou mesmo no Facebook, o efeito do tratamento à distância é o mesmo. Porque o que depende é do seu pensamento, da sua fé. E você se entregar realmente a Jesus, confiando e se colocando à disposição da espiritualidade, com esta fé inabalável, muita gratidão e humildade, e você também vai receber esse auxílio e esse amparo que vem de Deus e que vem de Jesus. Então, que nossos irmãozinhos agora, num local tranquilo do seu lar, que os nossos irmãos aqui presentes, queridos companheiros, possam todos também nos ajudar, enviando bons pensamentos ao nosso Mestre Jesus, dizendo do fundo do coração de cada um de vocês: Senhor, fazei de mim segundo a tua vontade e não a minha. Mas eu estou aqui, Senhor, em teu nome, para oferecer tudo aquilo que eu tenho de bom dentro de mim, o meu amor, os meus fluidos salutares, o meu magnetismo, o meu ectoplasma, para que os médicos espirituais possam manipular esses fluidos e possam atender os nossos irmãos encarnados, desencarnados, aqueles nossos irmãos que estão com as suas fichas do tratamento à distância, levando a cada um deles tudo aquilo de bom que precisam, que necessitam. Que os nossos irmãos agora possam, meus irmãos, fecharem os olhos, compenetrados em Jesus, possam nesse instante de muita fé e de muita gratidão, com vossos pensamentos conectados com Jesus, o nosso irmão maior, nosso meigo Rabi da Galileia, que nesse encontro se encontra ao seu lado, ouvir os seus pensamentos, ele já sabe tudo aquilo que você precisa. Então, meu irmão, peça por você, peça pelo seu lar, peça pela sua doença, peça pelo aquilo que está te agoniando, te
de afligido, seja o que for. Que você peça com humildade, com simplicidade, sem nada exigir, mas sempre com agradecimento pela misericórdia divina. Que nós possamos nesse instante, os nossos queridos irmãos nos seus lares, mentalizar Jesus com alegria e sentir esse conforto, sentir essa paz, essa harmonia, esse equilíbrio que envolve a cada um. Abrindo as portas do seu lar, abrindo a sua porta mental, do seu coração, da sua mente, para que a equipe médica e espiritual em nome de Jesus, o nosso querido benfeitor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, e essa legião de médicos, cirurgiões espirituais, adentre os vossos lares, e você com muita fé vai colocar a sua mão direita sobre o local da sua doença, ou mesmo se for todo o seu corpo, coloque sua mão direita sobre o seu coração e com essa fé em Deus, Jesus, vamos conversar com Jesus, meus irmãos. Vamos contar a Ele todas as suas dores. Vamos contar a Ele todos os seus medos. Vamos com humildade e simplicidade dizer a esse Mestre que possa vos fortalecer, que possa vos amparar, para que você continue sem esmorecer, sem fraquejar, com muita confiança, com o seu coração cheio de esperança pela misericórdia divina, que sempre se fará àqueles que necessitam. Que você possa, meu irmão, sentir Jesus te envolvendo num abraço fraterno, carinhoso. Que você sinta uma força tão grande a te envolver nesse instante. E através dessa força você sinta a paz, você sinta a misericórdia de Deus, de Jesus. Você sente um bem-estar tão grande. E você começa a sentir Jesus do seu lado. E o Dr. Bezerra de Menezes começa a fazer as cirurgias espirituais no órgão afetado que precisa, extirpando, desmaterializando todos os tumores cancerígenos, malignos, todos os nódulos linfáticos, todas as desarmonias nas células espirituais, e que pode desintegrar, Senhor, todas as metástases, e que possa, Senhor, percorrer, que você nesse instante pense no órgão, no local que você sente a dor, o que está afetado, e que você, com essa energia de fé, de esperança, peça ao Dr. Bezerra de Menezes, em nome de Jesus, que possa trazer o lenitivo, o medicamento, a cura, a cirurgia espiritual que você necessita para seguir em frente. É fundamental a importância que você acredite que 99% para você receber esta cura é a sua fé inabalável nos desígnios de Deus. É você acreditar que você é merecedor, porque todos somos merecedores da misericórdia divina, e que ela se faz sempre. E que Jesus traga o lenitivo, o bálsamo para as suas dores que te atormentam. Traga o bálsamo lenitivo para as suas emoções, para a sua mente em desequilíbrio, levando a paz e o amparo a todos nossos irmãos que estão passando por processos obsessivos, psíquicos, interferências mediúnicas, a todos nossos irmãos, Senhor, que sendo alvo de espíritos trevosos que querem o mal, que eles sejam atendidos também,
que eles sejam socorridos e trazidos para o nosso Hospital Esperança, para que eles possam receber o auxílio e o amparo que precisam. E nesta corrente da força da fé e da oração, com nossa querida Mãe Santíssima Maria, com seu manto de luz e de amor, possa espargir sobre todos os nossos irmãos, encarnados, desencarnados, os nossos irmãos nos seus lares, no tratamento à distância, esses fluidos benéficos de paz e de amor e de cura. Agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. E que nós possamos continuar labutando nessa seara bendita, com muita humildade, com muita paciência, com muita aceitação, afastando do nosso coração todo orgulho, toda vaidade, todo ego, todo melindre, trazendo para nós, Senhor, o equilíbrio, a harmonia salutar, para que nós possamos, juntos contigo, apesar de sermos espíritos tão imperfeitos, tão cheios de erros e débitos, mas nós suplicamos a Tua misericórdia, Senhor. Olhai por nós, Mestre. Envolva-nos com a Tua luz. Dá-nos a paciência. Dá-nos a simplicidade. Dá-nos a fé inabalável, a confiança para continuar seguindo em frente, sem esmorecer, sem fraquejar, mas sentindo nesse instante essa energia que nos traz um ânimo novo, um alento, e que possamos continuar com essas energias benfazejas de muita paz e de muita harmonia. Que Jesus abençoe a cada um dos nossos irmãos encarnados, desencarnados, os nossos irmãos que estão nos seus lares, aqueles que estão acompanhando através do Facebook e mais tarde do YouTube. A cada um desses irmãos, Senhor, que a Tua misericórdia, o Seu amor possa envolvê-los e que tenham a certeza que Deus, que Jesus e que a nossa Mãe Santíssima está sempre ao seu lado, vos envolvendo. Em nome de Deus, de Jesus, nós encerramos o nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância, pedindo sempre muita paz, muita luz, esperança, esperança, esperança em nossos corações. Que assim seja, Senhor. Está concluído aqui? Concluído.